Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spooky Houses, Casas Assombradas. Tio Spooky aqui novamente para mais um Keepin' Calm and Love, Keepin' Calm and Love. Don't stop it now, don't stop it go. Sim, Spook Famous, onde trazemos análises de casas de pessoas famosas, celebrities, não é mesmo? Outro dia a Lady Gaga me ligou. How are you, my friend? Vem analisar minha casa. Não, Lady, eu tô ocupado. Depois a gente conversa. Brincadeiras, vamos analisar hoje a casa do Sr. Tommy Hilfiger. Hilfiger, dois figure, três figure. Hilfiger, a famosa marca de roupas. Quem nunca ouviu falar de Hilfiger? Quem nunca comprou uma camisa que tava lá o Hilfiger? Ou, sei lá, um objeto, um perfume. Eu acho que o Hilfiger também tem perfume, não é mesmo? É um estilista famoso, uma pessoa renomada na costura e principalmente na moda. Olha, sem brincadeira, eu ouvi falar dessa marca há uns 10 anos atrás, até antes, né, uns 15 anos. Era Gap e Hilfiger, eram as duas que eram extremamente famosas. Em 2005, 2006, esse cara já era famoso. Imagina hoje, quanto din ele recebeu, quanta inveja no mundo da alta costura, na moda fashion. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Bora para esse vídeo que deve estar muito show, a gente vai ver em tempo real, 7 minutinhos, mas o que teria na casa de um rapaz de alta costura? Vamos saber. Deixa eu aumentar o volume, senão a gente não escuta nada. Olá! Hey, welcome AD, come on in to our Plaza apartment. Que delícia! Olha o apartamento do cara, é tudo. Onde ele mora? Em tudo. Olha que chique! Olha a casa do tio Fig. Porra. Ô, desgraceira! Já começa com os dedos no butico. Pô, não, tudo bem. Vamos deixar o vídeo correr, porque senão... You gonna do the tour? Why don't you start the tour. Why don't you start the tour? Vamos lá. Esse aqui é o Totomi Hilfiger. Olha o cara, olha o shape, olha o estilo, olha a silhueta. Rapaz, o cara se cuida, né? Não existe pessoa feia, existe pessoa pobre. Ora, tinha esse meme, era horrível, eles pegaram, sei lá, uma menina que era do Tchan, né, e falavam isso, não existe pessoa feia, existe pessoa pobre, que sacanagem, mas, porra, quando a gente tem dinheiro, fica muito mais fácil a gente se cuidar, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, eu quero fazer uma análise do titio, mas a gente também vai olhar a casa feito, que daí a gente consegue ter uma noção. Sempre falei nos vídeos que a casa é um reflexo da nossa vida, né? Não tem como. A casa é o nosso templo, onde você vai repousar, onde você vai ter seus momentos de lazer, onde você vai ter os seus momentos de colocar sua tristeza para fora depois de tomar bronca do seu chefe. No trabalho, quem nunca, não é mesmo? O gerente era um verme, mas assim, a gente sempre carrega essas dores e tristezas e mágoas e leva para casa esse tipo de coisa e a gente bota para fora tudo. Então a casa ali torna-se o nosso cúmplice dentro das felicidades, das tristezas, das amarguras. Então é um reflexo daquilo que nós vibramos. Só que também tem um fenômeno muito curioso, que a casa também está envolto a um bairro, que muitas vezes tem delegacia de polícia, cemitério, hospital, tem lugares que são complicados, até shoppings, onde carrega muita energia, e igrejas também. Então imagina, você chega lá e vai pegar uma casa, e essa casa já possui energias ruins, energias que são prejudiciais. Por quê? Por causa de um bairro, por causa de um ex-morador que era usuário de drogas, ou coisas desse tipo. Então você se torna alvo de um ambiente que não era seu. Então nós temos esses dois fenômenos. O titio Hilfiger, ele tem energias bem prejudiciais, não é um cara muito equilibrado, ele passou por altos e baixos. Eu acho que, como um estilista, como um líder de uma marca, ele tem enormes responsabilidades de coordenar pessoas, liderar equipes e fazer com que o seu processo criativo ele seja passado de uma maneira clara a todas essas pessoas e possam vender e comercializar essas marcas
tendo uma grande equipe de marketing, né? Centros de distribuição, marketing, varejo e tudo mais. Então, é uma empresa de ou seja, é o nome dele, o Tommy, onde temos uma equipe em que vai comandar todas essas estruturas. É uma enorme responsabilidade para um líder de uma empresa. Mas que tipo de energias tem no titio Tommy? Será que o titio Tommy esconde coisas que a gente não sabe? Será que na casa dele temos energias que a gente nunca viu? Esse é o ponto, tá? Deixa eu analisar o Tommy. E aí, se der, a gente já pega a casa, tá? É que daí, senão, as pessoas falam, mas vamos ver o rabo, vamos ver o cachorro pelo rabo ou o cachorro pela cabeça? Tommy, e esta mulher, eu acho que é a própria mulher que vai ser a host do programa e apresentar a casa dele, que deve ter feito meio de campo com essa empresa aqui, que provavelmente vai cercear, vai encher o saco com esse vídeo. Mas vamos lá. O Tommy, ele tem energias muito complicadas dentro dele, onde nós temos um sistema nervoso muito complicado, um sistema nervoso extremamente abalado, e é muito curioso isso, por quê? Eu acho que é uma característica das pessoas que são líderes dessa empresa, que chama-se moda, fashion, né? Um mercado fashion. Eles são pessoas bem interessantes e em extrema vaidade com relação aos seus caprichos, em relação às suas ambições, em relação aos seus desejos. É uma empresa muito, um mercado muito cobiçado, é um mercado muito disputado, é um mercado onde as pessoas concorrem de uma maneira desenfreada para poder chegar ao público e vender e propagar e dizimar toda a sua marca, né? Ou seja, fazer com que as marcas elas atinjam as pessoas, seja uma classe muito alta e sejam classes mais baixas, dependendo do espectro de produtos que essas pessoas busquem atingir. Então, ou eu ganho pela massa com preço baixo, ou eu aumento o meu preço e ganho com uma quantidade menor vendida, fazendo um trabalho exclusivo a grupos elitizados que têm dinheiro para me pagar e muito dinheiro por exclusividades. Então, nós temos um grande processo criativo, mas cerceado por desequilíbrios enormes de crises de sistema nervoso, muitas brigas, muitas disputas e principalmente muitas doenças e enfermidades acometidas por isso, muitos desgastes que levam a enfermidades. O processo criativo dele é constante e é muito interessante isso. Por quê? Existem mercados, por exemplo, que a gente trabalha com um fluxo muito grande de criatividade. Indústria de jogos, por exemplo, as pessoas elas têm que ser muito criativas para poder desenvolver plataformas, ambientes, personagens, storytellers são extremamente criativos para desenvolver um enredo de um jogo e, obviamente, todo o critério da jogabilidade. E isso é muito admirável. Empresas de propaganda e marketing, elas têm que continuar o seu processo contínuo de reciclagem de acordo com o avanço de uma sociedade, de romper limites e barreiras com relação à forma como eu vou expressar o meu produto e como eu quero forçar estruturas muito dogmáticas de certos lugares. Eu já vi, por exemplo, propagandas muito complicadas que nunca entraram no Brasil e que veicularam só na Europa, algumas só nos Estados Unidos, porque elas são politicamente incorretas, tá? E, assim, é um humor negro muito pesado, humor negro entre aspas, ok? Ou seja, é um humor de poucos e para poucos com relação a essas propagandas, ok? Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão de o excesso da criatividade e como impor a criatividade a uma sociedade. Romper barreiras é uma coisa gradual e não imposta de uma maneira só. Então ele tem um processo criativo muito interessante, onde a cabeça dele cria essas pequenas vibrações de pensamento, sempre antenado, sempre criando, sempre fazendo. Ele é muito interessante isso. Ele não é uma pessoa tão religiosa assim. Veja, qual é o benchmark, qual é a comparação? Geralmente pessoas que são católicas e cristãs,
elas possuem uma fé muito pequena e cerceada somente dentro daquela igreja ou dentro de Cristo. Mas elas mesmas desconhecem a história de Cristo e desconhecem a história bíblica, se baseando somente no que o pastor fala. Eles não leem, não estudam, não vão atrás de uma teologia liberal ou mesmo da exegese dos próprios livros, o que faz com que eles fiquem com uma fragilidade dentro da sua fé. Qualquer pilar pode ser rompido mediante um questionamento sobre Deus e Cristo. Aqui é a mesma coisa. Ele não tem uma fé tão forte assim, mas é uma fé alicerçada, por exemplo, a uma figura. Ele pode rezar para uma Virgem Maria, ele pode rezar para a Virgem de Lourdes, ele pode ter uma fé alicerçada em alguma coisa, tá? Mas ela é pífia, ela é pequena, e é engraçado porque ele idolatra muito uma figura de uma mulher, ele tem um alicerce baseado em uma mulher. Por isso que eu falei, ele pode rezar para uma mulher, ele pode estar vinculado a uma mulher. Eu não sei que mulher é essa. Pode ser uma figura de uma santa, bem como uma figura de uma mãe, a qual foi o ícone ou foi a inspiração para ele. Pode ter sido uma mulher que mudou a vida dele, tá? Existe uma figura feminina muito forte nesse cara. E a vibração da criatividade dele é muito interessante, mas é muito curioso porque ele tem esses machucados no sistema nervoso dele. Ele é uma pessoa muito delicada na hora de você abordar, falar ou quebrar barreiras. Tá? Ele pode ser uma pessoa muito tradicional em termos de costumes, a qual forçar estruturas pode ser muito arriscado. Tá? A parte da garganta dele existem altos e baixos. A garganta dele, por ser um processo muito criativo, de discurso, de necessidade de falar com as pessoas e ter a liderança, ela também apresenta hoje várias enfermidades, e enfermidades em glândulas, tá? Então ele pode ter problemas em glândulas de hormônios ou mesmo o timo, e isso é engraçado porque está sujando completamente o corpo de energia dele, a região do ombro, garganta e começando a entrar no peito. E se essa energia descer do timo, pode pegar o coração e causar uma parada cardíaca nele, tá? Esse coração dele, ele tá muito exposto, então ele pode vir a ter uma influência de alguma energia diretamente aqui, embora a abertura do pulmão seja muito clara e faça com que as energias circulem por aqui, fazendo mal para ele. Respiração e coração. Existem obsessores conectados no Tomy? Sim, existe. E isso é curioso, porque são obsessores que ele alimentou, são obsessores que ele criou, e não necessariamente obsessores de pessoas que fizeram maldades contra ele. Tá? Então vocês aqui podem perceber, na região aqui do plexo dele, existe uma energia circular que envolve essas regiões do estômago, fígado e pâncreas. E essas energias são muito presas a ele, o que pode constantemente prejudicar a saúde desses órgãos, levando ele a mais diabetes, levando ele a problemas no fígado e estômago. Essas energias que circulam ao redor dele estão conectadas a um ser que está aqui atrás e que poucos perceberam a existência que estão assistindo esse vídeo agora. Esse ser que encontra-se aqui atrás, infelizmente está conectado diretamente nesses grandes órgãos nessa região. E ele controla o Tomy há muito tempo. O que é controlar, tio Spook? Quando você usa esse termo, uma energia que controla, significa que eu posso ser estimulado por seres do mundo espiritual? Sim, você pode. O estímulo, ele acontece, mas não necessariamente ele se torna uma ação baseada nesse estímulo. Por quê? Se você bate o pé, por exemplo, em um móvel, né, bateu a quina, sua reação é gritar de dor. Algumas pessoas, elas recebem um estímulo, mas elas controlam. Tipo, não vou gritar, eu vou sentir. Eu recebo, eu interpreto. No budismo a gente tem 8 consciências. Dessas 8 consciências, nós temos as 5 mais básicas, né? Que é olfato, tato, paladar, né? E nós temos uma consciência que interpreta tudo isso, que gera a razão, ou seja, eu vou pegar uma garrafa, eu vou sentir se essa garrafa está gelada ou não. A minha interpretação não é só sensorial, mas é no sentido de, sim, ela está gelada, está na temperatura que serve para beber, vou bebê-la. Você interpreta aquilo mediante uma necessidade sobre a questão de pegar a água, ok? Estou com sede, vou pegar a água, ela está gelada ou ela está quente? Ela está quente, eu não bebo.
Mas você está com sede, você vai beber mesmo água quente ou não. A ideia da Coca-Cola quente, não é? Quero tomar uma Coca-Cola, mas a Coca-Cola gelada ela é muito melhor que a Coca-Cola quente. Mas tomar é a ação, não interpretar as sensações de condições, entende? Então, quando acontecem essas necessidades, por exemplo, de controle, ele age sobre os impulsos do Tommy, mas o Tommy ele interpreta esses impulsos, mas ele não sabe que existem esses seres atrás dele. Ele simplesmente interpreta. A interpretação ela vem da razão, das emoções e dos impulsos e instintos. O impulso, o instinto, por exemplo, de um assassino, quando um ser desse se conecta, ele age sobre os instintos, ele estimula a pessoa a cometer um crime. Mas o que vai ser o crivo são as emoções e a razão, dizendo, pô, se eu cometer o crime, eu posso ser preso. Então eu não vou fazer isso. A razão se sobrepõe ao estímulo advindo, mas esse ser, ele estimula o Tommy nesta região, fazendo com que ele tenha as vontades e os desejos. Qual é a diferença? Eu posso ter a vontade, will, a vontade de fazer, e ele é mensurado nesta região do umbigo. Porém, o desejo mesmo, ele é do sexo. Então eu combino a vontade e o desejo para uma ação, ok? Isso é interessante porque quem faz esse tipo de combinação são pessoas que se realizaram por meio dos trabalhos que fazem. Então, uma pessoa muito bem sucedida na vida, que ele sabia o que ele queria fazer, ele junta a vontade com o desejo de fazer. Então, ele cria tesão para poder fazer as coisas, ok? Mas esse ser, ele está conectado nessa região daqui, bem como indo para as costas, onde ele vai agir na base da coluna do Tommy. A base da coluna dele, ela possui o ponto da família, o ponto financeiro, o ponto dos estímulos e o ponto do sexo, onde toda parte dele, da família, torna-se um grande problema para ele. O Tommy pode ter tido muito problema com relação à família, muitas disputas, brigas e rompimentos familiares. E isso faz com que esse ponto ele seja complicado, porque ele está conectado à estrutura dos rins e hipertensão. O que esse ser ele passa a controlar e manipular. Como ele gera bloqueio nas costas do Tommy, bem essa região, ele consegue segurar o fluxo de energia do Tommy, limitando ele a ser um cara inteligente, mas escroto. Entende? Tem pessoas que geram a compaixão para o próximo e ele sabe como ser um líder compassivo, ele sabe como ser um líder apaixonado, ele sabe como liderar as pessoas movidas pela paixão de um negócio. Por exemplo, existem institutos, ONGs e pessoas que realmente fazem um voluntariado em prol de ajudar as pessoas. Isso gera o amor ao próximo. E existem pessoas que tornam-se líderes que não têm amor ao próximo, mas sim movidos pela sua própria razão e seus próprios desejos e estímulos, o que fez com que esse ser ele agisse sobre o Tommy há muito tempo. É um ser de ganância, é um ser muito denso, muito forte, e é muito curioso porque a mesma característica desse ser está dentro dos manuscritos budistas, como a descrição desses seres que acompanham o ser humano e que agem sobre o mundo espiritual dentro de manuscritos há muito mais antigos do que a gente imagina. Então esses seres, eles são curiosos porque eles são a representação, obviamente, de uma aberração, mas eles são o que nós somos. Ou seja, quando pessoas gananciosas, pessoas que são inescrupulosas, pessoas que têm um objetivo de simplesmente almejar riqueza, fama, status, o que é a grande maioria dos influencers hoje, não é mesmo? Passam por cima dos outros, destroem a vida dos outros, ou mesmo afetam os demais, tentando lucrar na hype das pessoas, tanto quando eles estão em alta e na hype quando eles estão em baixa. Eles vão e desmerecem, destroem para conseguir riqueza, fama sobre suas opiniões medíocres, pífias, e se tornam esses seres depois da morte. São pessoas gananciosas, são pessoas manipuladoras, são pessoas com um objetivo claro de poder manipular. Esse é o ser que age sobre esses indivíduos, tá? E eles são exatamente caracterizados como nesses livros. Eles têm o corpo todo disforme com relação à sua estrutura, a estrutura dos cabelos, né? Pelos
todos como se fossem aquelas perucas completamente descabeladas, os olhos esbugalhados, uma estrutura muito grande de barriga por demonstrar a sua gula e ganância, sempre tentando ter, conquistar, receber. É meu, me dá, eu quero. Isso vai existir sempre, sempre. Esse é um reflexo psicológico da energia que é projetada junto aos ambientes, ou seja, junto a esses seres que vão trafegar aos ambientes sobre quem nós somos, tá? É que nem como eu falei na live sobre os obsessores de políticos, que eles possuem os olhos esbugalhados. Por quê? Porque pela psicologia eles estão sempre de olho no do outro. Pegaram? Bom, analisando ele, ela não me interessa, tá? Ela é do programa, sei lá, mas ela não me interessa. O que vai me interessar é o Tommy. E aí a gente vai para casa do Tommy para analisar tudo que tem nesses ambientes, tá? Já pegamos um nessa imagem, então a gente vai fazer uma pausa agora. E aí a gente vai pegar só a casa do Tommy. E aí a gente vai separar o joio do trigo. E vamos ver se o Tommy realmente é um reflexo da casa ou a casa é um reflexo do Tommy. Feito? Feito! É muito bom essas análises, eu gosto, acho divertido, para a gente entender a natureza espiritual das energias que envolvem a nós mesmos. E eu quero que vocês façam esse reflexo, que vocês olhem para vocês e percebam o que vocês realmente vão se tornar. Leia-se, o mundo ele é repleto dos nossos próprios pecados. E não adianta falar que você não é um pecador, porque, deveras, todos nós pecamos em algum momento, ou em pensamento, ou em ações, emoções, não tem como escapar disso. Reflitam sobre quem vocês são e o que vocês estão fazendo realmente da vida de vocês. E é isso que é importante. Bom, a gente vai fazer essa pausa agora, daqui a pouco eu volto. Como todo mundo sabe, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina tradicional e nunca substitua. Complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as limpezas de casa. Analisamos e limpamos, tá? Para aqueles que querem esse tipo de serviço, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas essas devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou espírita, eu não sou um paranormal. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem, então, ajudar o canal financeiramente, nós temos 3 formas. PayPal, seja membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, tem muita gente que opta pelo Valeu, que é mais fácil, mas, por favor, isso nos ajuda muito para continuarmos aqui na plataforma e eu agradeço de coração àqueles que fazem. Como outra forma de ajuda, nós temos o nosso site, o casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.